Shalom, que a paz do nosso querido Adonai esteja com você, com os seus familiares, seus amigos, com a tua vida, e que a gente possa agora dar continuidade aos nossos estudos. Vamos falar de um assunto que talvez você tenha aprendido de uma maneira errada, então nós vamos fazer uma desconstrução. Talvez você tenha lido e entendido ou sido ensinado que Deus destruirá a Terra, destruirá o universo todo e refará tudo, né? Vai refazer o universo, refazer a Terra. E quando diz naqueles textos sobre o Sol se escurecerá, a Lua ficará vermelha, novos céus, nova Terra, pode dar uma ideia de que Deus resolveu então, né, no juízo final, fazer uma destruição de todo o universo, né? O texto que fala que ele enrolará o universo. Só que se nós olharmos as escrituras com muita profundidade, nós vamos verificar que não é bem assim, e que essa frase da destruição do sol se tornar preto, a lua vermelha, isso são metáforas de uma ação divina, de uma ação julgadora que Deus está fazendo sobre uma nação ou sobre todas as nações. Então, primeiramente, eu quero te levar à ideia de eternidade dessa criação de Deus, né? O universo, ele não é eterno no sentido de que sempre existiu, ele teve um começo, mas ele vai ser eterno no sentido de que ele não terminará. A Terra também, a nossa morada, ela também teve um início, então ela não era eterna no seu primórdio, né? Mas ela foi criada para durar para sempre, né? E a gente precisa ter uma noção muito clara sobre isso. Primeiramente, precisamos entender que às vezes até as próprias palavras podem induzir a um erro. Por exemplo, nós sabemos que o universo foi criado por Deus. Lá no princípio, que Deus dos céus e a terra. E muitas vezes podemos usar uma frase um pouco errada, que seria Deus existia antes da criação do universo. Esse antes dá uma ideia também de tempo, né? Cronologia. Então, quando eu falo antes, posso me posicionar no momento histórico, no momento cronológico, e que Deus existiria antes dessa criação. Só que também não cabe aqui a Deus o antes, porque Deus é eterno, sempre existiu, e o universo foi criado por ele, mas a eternidade de Deus é algo que a nossa mente não consegue captar, e nem temos expressões para explicarmos, né, o ato da criação do universo, como que Deus estava ali, como que era essa posição de Adonai, né, o Deus eterno. Não é à toa que um dos nomes de Deus é o Eterno. Então precisamos ter sempre cuidado nessas questões de terminologia. Nós vemos por toda a Bíblia que Deus é o Criador dos céus e da terra. Céus no plural, dá a ideia do universo inteiro, né? E os cientistas, que obviamente não têm uma devoção a Adonai, ao Deus eterno, eles não conseguem, obviamente, entender, compreender de que o universo foi criado ex nihilo, né? Ou seja, do nada ele veio a existir. Porque isso é um atributo exclusivo de Deus. Quando é usado o verbo bará, em hebraico, é justamente a ideia de um ato de criação divina, ou seja, não existia e passou a existir, não tinha uma pré-existência e passou a existir. E esse é um dos aspectos, um dos atributos do Deus Todo-Poderoso, que ele pode criar do nada. A nossa mente, como eu disse, não concebe isso, é difícil para nós. Embora você possa ter na sua mente, você pode dizer assim, eu nunca vivi a eternidade, mas você tem na sua mente uma noção de eternidade, porque nós somos criados pelo Eterno. Então, essa essência da eternidade já está em nós. Nós temos mesmo quem não crê em Deus, ele tem esse vislumbre de que há uma eternidade na nossa frente. E ele, quando criou todo o universo e criou a Terra em especial, ele não criou
meramente arte, né? Vou fazer uma arte, vou criar o universo todo com luzes, com cores diferentes, com aspectos diferentes, vou criar a Terra desse jeito. Há uma intencionalidade na criação do universo e muito especificamente da Terra. Então quando dizemos que há uma intenção, Deus não criou o universo para nada, ou simplesmente porque ele pensou em fazer, vou fazer e pronto. Não, havia uma intenção na criação do universo e muito, mas muito especialmente na criação da Terra. E esse aspecto dessa intenção, dessa intencionalidade da criação, ela visa dois aspectos muito importantes. Primeiro, fazer conhecida a glória de Deus por todo o universo, ou seja, quando nós olhamos o universo, nós nos deparamos com com um olhar maravilhoso. Isso faz com que nós evoquemos a ideia de que tem que ter alguém que o criou. Da mesma maneira que quando você anda na rua, você vê um prédio muito bonito, você vê um carro muito bonito, você diz, isso aí não teve alguém que projetou esse carro, projetou esse edifício. Não, há um criador, né? Então o universo todo ele é fantástico, é maravilhoso, ele foi criado por Deus. E esse universo todo ele existe para um contexto chamado Terra. E essa Terra existe para algo muito maior ainda, que quando Deus diz, eu habitarei na Terra, né? Quando ele diz que em Jerusalém, no Monte Sião, ele há de reinar, há de viver. É claro que esse morar é uma metáfora também, porque Deus não pode, os céus dos céus não podem conter Deus, imagina um espaço geográfico. Mas é a ideia da manifestação dele. Nenhum outro planeta no universo inteiro, nenhum astro do universo inteiro vai ser essa morada da Shekhinah, da glória de Deus. E isso tudo está muito projetado nas Escrituras. Se você ler com muita dedicação, você vai ver que há um plano em andamento para que Deus venha habitar plenamente em Sião, né? No Monte Sião. Tanto que o apóstolo João vislumbra a nova Jerusalém descendo dos céus para, então, se posicionar aqui na terra. A ideia é de algo espiritual que vem residir na terra, né? E essa residência, metaforicamente falando, é o local onde o Rei do Universo, Adonai, vai se manifestar pela eternidade. Quando Israel estava no Sinai, ele teve vislumbres dessa Shekhinah pousando sobre o tabernáculo, depois sobre o templo, e até hoje qualquer pessoa que visita Jerusalém sempre volta com a mesma impressão de chegar lá e tem algo especial, né? Principalmente quando chega no Kotel, que é o muro chamado Muro das Lamentações, as pessoas têm uma sensação de algo além de parede ali, além de pedras, e existe algo espiritual, porque ainda que seja, vamos dizer, que a Shekhinah não esteja se manifestando de uma maneira tão intensa, Deus diz nas Escrituras que ali é a morada dele, né? Que todo aquele que orar na direção de Jerusalém, as suas preces serão ouvidas, de que ele colocará seus olhos para sempre, ali também uma metáfora, mas a ideia de que ele estará sempre ali, ainda que não seja visível, né? Não há uma ausência divina, vamos dizer assim. Então nós vamos ver que se o Monte Sião, que tem uma história, o Monte Moriá, que tem uma história, segundo a nossa tradição, Adão fez um sacrifício no Monte Moriá, foi o primeiro sacrifício oferecido a Deus, foi no Monte Moriá. Depois nós temos Abel, que também fez o seu sacrifício no Monte Moriá, e Abraão, né? Abraão fez o quase sacrifício de Isaac no Monte Moriá. Noé teria sido feito o primeiro sacrifício dele após o dilúvio no Monte Moriá, e Davi vai olhar para o Monte Moriá, e ali ele diz, aqui vamos construir o templo, e aí Salomão é que acaba construindo o templo ali no Monte Moriá.
Jacó, ele tem aquele sonho da escada de anjos subindo e descendo no Monte Moriá. E é interessante ver que é os anjos subindo e descendo, não descendo e subindo, né? Ou seja, havia naquele local dele, que ele diz aqui, quão temível esse local, aqui é o portal de Deus, a ideia é exatamente de que algo ali muito, muito maravilhoso, fantástico, espiritualmente muito forte, muito intenso. E aí Davi também vai lá e, como eu disse, né, ele faz o projeto do templo de Salomão, que acaba construindo no Monte Moriá. O segundo templo é construído no Monte Moriá, obviamente. Herodes expande esse templo. Então, na época de Jesus, o templo era maior proporcionalmente, né? Mas a mesma posição. E hoje, o pico do Monte Moriá está debaixo do Domo Dourado, onde os muçulmanos construíram aquele Domo Dourado. E ele pode ser visto, ele é preservado ali dentro desse local religioso como um monte sagrado. Então, tudo evoca essa ideia de quão sagrada é aquela região. E Deus criou a terra para essa função, né? Para essa habitação da sua glória, a sua manifestação da sua glória. Então, ele não tem por que destruir a terra. Ele não tem... A própria natureza, dizem em Romanos, aguarda a redenção, ou seja, a própria natureza aguarda no momento de ela também ser redimida, de ela também ser refeita, mas não há destruição disso, né? Não há mais destruição. E aí nós vamos ver alguns textos para nos chamar a atenção sobre esse assunto, né? Essa grandeza do universo, hoje eu não vou tratar do universo em si, mas sobre esse aspecto da não destruição. Vamos ver alguns textos das Escrituras para nós nos embasarmos nessa ideia, nesse ensino de que a Terra não será destruída, nem o universo será destruído. E todas essas metáforas do Sol ficar preto, a Lua vermelha, indicam apenas um juízo, um julgamento divino. Em Salmo 103, no versículo 19, diz assim: nos céus o Eterno estabeleceu o seu trono, ou seja, Deus reinando eternamente. Mas nós vamos ver o seguinte: mas tu, ó Eterno, estás entronizado eternamente, e o teu trono subsiste por todas as gerações. Lamentações 5,19, ou seja, o reinado de Deus é eterno. Nós ainda vamos ler em Eclesiastes: mas a terra perdurará para sempre, Eclesiastes 1,4. Então, se em Eclesiastes 1,4 nós temos a terra perdurará para sempre, e todos nós sabemos que a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, ela é perfeita, e ele aqui já está dizendo, olha, a terra vai perdurar para sempre. O próprio Salomão está dizendo isso no texto, né? Isso é uma ideia da continuidade da terra. No Salmo 104, versículo 5, assentar-se sobre a base firme para que seja inabalável para sempre. Essa base é a terra, né? Então, ou seja, ele está dizendo que ela é inabalável, ela não vai ser abalada, e ela vai ser permanente, ela vai ser firme para sempre. E essa palavra para sempre é Olam Vaed, e tem sempre que essa expressão é usada em hebraico, Olam Vaed, ela é da ideia de eternidade. Então, quando ele está dizendo ali que ele assentar sua base firme para que seja inabalável, ou seja Olam Vaed, ele está dizendo que essa terra ela é eterna. Ela teve um início, mas a duração dela é eterna. E isso começa então a contradizer aquele ensino sobre a destruição da terra. E veja que o Salmo 10, versículo 16, vai corroborar o que eu falei agora sobre Olam Vaed. O Eterno reinará para todo o sempre. Lá é Le Olam Vaed, quando a gente está vendo para sempre. Que é a mesma expressão que foi usada por Salomão, quando ele diz que a terra é inabalável, ela vai durar para sempre. Então, Olam Vaed. E essa expressão Olam mais o Ed, ela é aplicada sempre a decisões de Deus, ou seja, a eternidade. Então, nós já começamos a entender que essa terra não foi criada para ser destruída lá no juízo. Ela foi criada para durar para sempre. O universo foi criado para durar para sempre, né? Leolam Omedet
que significa perdurar para sempre, tem essa palavra et, né? Olam emedet, ed emedet. E isso já começa, veja que om edet, né? Om edet. Esse ed já está definindo o tempo de duração da Terra. Quando nós vemos ali, para que seja inabalável para sempre, nós temos Bat, Mot, Leolam, Vaed. A repetição do que eu falei aqui. Leolam, Vaed. Ou seja, ela é de duração eterna. Essa expressão é muito importante no hebraico. Porque Olam, Vaed, como eu falei há pouco, ele denota exatamente a duração da Terra. E essa expressão indica eternidade. Então, nós começamos a ter um entendimento de que Deus não criou o universo para mais adiante no juízo ele destruir ou refazer, ou a Terra ele destruir e refazer. Até porque se você olhar, por que vai destruir o universo? O universo não tem nada a ver de merecedor de uma destruição. E nem a Terra ser merecedora de uma destruição. Mesmo na época de Noé, quando havia muitos ímpios e iníquos na face da terra, Deus não destruiu a terra, ele inundou para destruir os ímpios. Então o julgamento é sobre os ímpios, não sobre o planeta em si. Ele poderia ter destruído a terra lá e não refeito tudo, ele não fez isso, né? Ou até mesmo em Adão, ele poderia ter destruído tudo e refeito. Não há essa intenção de Deus, né? Mais um outro texto seria importante para nós lermos. Louvado seja o Eterno, louva-o nas alturas dos céus, porque pela sua palavra foram criados. A ideia de criar, nesse texto, também evoca a ideia de eternidade, porque foi criado do nada para a existência que nós vemos, não? Como nós vemos, e essa expressão nos traz a ideia da longevidade, ou seja, da eternidade dos céus e da terra. Determinou-lhes seu lugar no universo e decretou-lhes leis que cumprirão eternamente. No Salmo 148, de 1 a 6, está exatamente isso. Louvado seja o Eterno, louva-o nas alturas dos céus, porque por sua palavra foram criados. Determinou-lhes seu lugar no universo e decretou-lhes leis que cumprirão eternamente. Ou seja, todo o universo está debaixo de leis, né? que os cientistas entendem que existem leis físicas que mantêm o universo como ele é. Qualquer físico, qualquer cientista, mesmo que ele não creia em Deus, ele vai dizer o seguinte: o universo obedece leis físicas. E aí, nós vemos no Salmo 148, de versos 1 a 6, que Deus está dizendo que essas leis durarão para sempre. Então, se essas leis durarão para sempre, todo o universo durará para sempre. Ou seja, todo o universo vai ser mantido tal como ele é, porque Deus decretou a sua eternidade e a sua manutenção com leis eternas. Lei em hebraico é rock, e são leis estabelecidas para o céu e para a terra. Ou seja, esse rock, essa lei especificamente, para não confundir com Torá, né, porque muitas vezes a Torá é traduzida como lei. Aqui, lei em hebraico é rock, ou seja, se nós pudéssemos dizer, são leis físicas, leis matemáticas, leis astronômicas, que mantêm esse universo, e ela evoca exatamente isso, como diz o Salmo, leis que vão ser cumpridas eternamente. Quando nós vemos a ideia de rock eternizado também, lá em Jeremias 31, quando diz assim, que proporciona a luz do sol durante o dia, a luz da lua e das constelações, as estrelas durante a noite, e revolve o mar, fazendo rugir as suas ondas. Aí ele diz, se tudo isso que estabeleci se desfizer sem minha ordem, diz o Eterno, então também a semente de Israel deixará para sempre de ser uma nação sob minha proteção. E nós sabemos que Israel é eterno. Israel foi criado para ser eterno. Nós vemos lá, no que chamam de Novo Testamento, que todo Israel será salvo, né? Por todas as escrituras, há a visão de que Israel será redimido e ele continuará sendo Israel de Deus, o povo de Deus. Então, o que ele está dizendo? É o seguinte, que todo o universo vai se manter exatamente como ele é. Olha, o sol vai continuar assim, a lua vai continuar assim,
o mar vai continuar rugindo com as suas ondas, e se tudo isso, né, essas leis, essas constelações, tudo deixar de existir, então a minha palavra vai falhar com Israel. Ou seja, Israel vai deixar de existir. Só que Deus está exatamente comparando o seu decreto em relação a Israel com a eternidade do universo. Ou seja, eu nunca vou deixar de proteger Israel, assim como eu nunca vou deixar de manter exatamente o universo como ele é. E isso é muito, muito importante para que nós tenhamos uma visão mais clara, né? Tudo que Deus fez, fez para ser eterno. Nada lhe podemos acrescentar ou subtrair, diz Eclesiastes 3, versículo 14. Né? Olha só, tudo que Deus fez, fez para ser eterno. Tudo que ele fez, toda a criação. E nada lhe podemos acrescentar ou subtrair, ou seja, não tem como modificar essa criação divina, porque ele fez para ser assim, para ser eterno. A obra de Deus é perfeita. E quando se diz que, olha lá em Gênesis, nós temos que ele diz tudo, bom, o processo da criação ali, ele diz é bom. Ou seja, não há nada de errado no universo, nem mesmo no ser humano. O ser humano, ele disse que no sexto dia, que o ser humano era muito bom. Mais do que o bom do que os outros elementos que foram criados. Mas o homem pecou, desobedeceu a Deus. Isso por uma inclinação dele, mas ele foi criado como muito bom, com capacidade de tomada de decisões. Então, as decisões de Adão e as nossas, que nos trazem a prática do pecado, não contradizem a eternidade nem a perfeição da criação. Outro texto que evoca às vezes essa ideia, né? Deus assim o fez para impor o seu temor, tanto que já se passou como o que virá a ocorrer já existia. Ou seja, no texto aqui de Eclesiastes 3,15, o que Salomão quer dizer é o seguinte: tudo que será, e tudo que foi sempre será. Ele tá dizendo com palavras contraditórias aqui, né? O que era, o que vai ser, para dar a ideia de eternidade. Ele diz assim: o que já passou, como o que virá a ocorrer, já existiu. Ou seja, sempre foi e sempre será. A ideia de eternidade. Aí ele diz: as estrelas cairão, o sol escurecerá, a lua se envergonhará. Aí você pega esse texto lá de Isaías e você pode dizer assim: as estrelas cairão, o sol vai escurecer, a lua se envergonhará, vai ficar vermelha. E você pode ter uma ideia astronômica disso, né? uma catástrofe cosmológica. Mas não é isso que o texto quer dizer, porque se você pegar esse versículo fora do contexto, você vai ver que poderia passar essa ideia de uma catástrofe cosmológica, né? Algum evento cósmico que destruiria as estrelas, o sol, a lua. Mas isso, se você continuar lendo o contexto de Isaías, isso é uma metáfora para dizer que Deus está agindo com seu juízo contra a Babilônia. Ele quer dizer exatamente isso: olha, eu estou agindo de tal forma que tudo vai ser, vai ter uma ação divina da minha parte. Não? Os elementos que a Babilônia adorava, não? A Babilônia seguia toda essa questão de astrologia, tinha a idolatria do sol, a idolatria da lua, a idolatria das estrelas. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou, na metáfora Deus está dizendo o seguinte: eu vou fazer com que tudo isso que eles adorem, eles não vão adorar mais. Não que ele vai atingir o sol, porque o sol, vamos dizer assim, não teria culpabilidade da Babilônia adorar o sol. As estrelas não têm culpabilidade dos babilônios a adorar as estrelas. Quem tem culpa são os babilônios. Então ele diz o seguinte: eu vou julgar vocês. E o próprio sol vai olhar para vocês e vai se escurecer. A própria lua vai olhar para vocês e vai sentir vergonha. Essa é a ideia do texto. Não é a ideia de que a lua vai sofrer uma catástrofe, mas a ideia de que ela vai sentir vergonha da Babilônia. E que o sol vai chegar a perder seu brilho por causa do que vem aí contra a Babilônia. É uma profecia contra a Babilônia. Então é uma metáfora. É a mesma coisa quando diz que fogo saiu das narinas de Deus,
Primeiro que Deus não tem narinas, não, ele é incorpóreo. Isso é uma metáfora para dizer da fúria, da ira. Não? Da mesma maneira, esse texto, que nós vamos ver mais adiante também, nos outros profetas, de que a lua, naquele dia, a lua escurecerá, a lua ficará vermelha. Eu noto que o próprio Pedro, na pregação dele lá em Atos capítulo 3, ele entende que houve o cumprimento ali, já parcial disso, quando ele cita Joel. E aí, o que ele está vendo ali, não é que o sol escureceu, que a lua ficou vermelha, que as estrelas caíram. Ele está entendendo que há um julgamento agora sobre a terra. Porque uma vez que o reino de Deus está sendo estabelecido, através do Messias, há um julgamento. Aí o próprio sol vai também, agora não é mais com a Babilônia, agora é com todos os ímpios do mundo inteiro, é com todos os iníquos do mundo inteiro, a todos aqueles que praticam a impiedade. É como se Deus dissesse a mesma coisa que ele falou para a Babilônia: olha, o sol vai escurecer diante de vocês, a lua vai sentir vergonha diante de vocês, por isso que ela vai ficar vermelha. É uma ação divina, não uma ação cosmológica, né? Pois as estrelas e as constelações do céu não brilharão, o sol estará escurecido desde o seu nascer, e a lua não irradiará a luz. Então farei os céus estremecerem, a terra se deslocará do seu lugar, ante a cólera dos exércitos, no dia da tua ira incandescente. Isaías 13:13. Ele não está falando de que esses fatos irão acontecer nos astros, mas é a ideia da ira de Deus no sentido de julgamento. Tudo aquilo é para realmente dar uma ideia do temor, né, dessa ira dele. E quando ele fala ira incandescente, não se trata de que a ira de Deus está queimando as coisas. É uma metáfora também, né? É a ideia de um decreto divino, um julgamento divino. O que nós, como seres humanos, precisamos entender é que Deus é temível, Deus é juiz, e ele há de julgar, e a ira dele cairá sobre os ímpios. Quando nós vemos lá no livro das Revelações, chamado Apocalipse, nós vemos que as coisas vão acontecer de tal maneira que os ímpios desejarão até a morte, de tão terrível que é o julgamento de Deus. Só que Deus nem permitirá a morte deles, para que continuem recebendo a doses dessa ira, para que realmente se manifeste um julgamento divino. Lá em Isaías 24:23, ficará assombrada a lua e envergonhado o sol, porque reinará. Isaías 24:23, ficará assombrada a lua e envergonhado o sol, porque reinará o Eterno, o Deus dos exércitos, né? O Eterno dos exércitos. O que ele está dizendo aqui? Ele está explicando aqui: olha, ficará assombrada, né, a lua e envergonhado o sol. São metáforas. Não quer dizer que há um fenômeno cosmológico, mas sim a ideia de que a ira de Deus, a justiça de Deus foi decretada, então, nesse caso, sobre Senaqueribe. Repare que no primeiro texto que eu falei sobre o sol e a lua, se tratava da Babilônia. Agora sobre Senaqueribe, a Síria. Então, notem que repetiu. Então, notem que o sol não escureceu, nem a lua ficou vermelha no julgamento da Babilônia, nem ficou o sol escuro e a lua vermelha no julgamento da Síria. Foram metáforas para demonstrar que Deus agiu. Ainda na visão de Isaías, agiria, né, num tempo futuro que já aconteceu, né, no futuro de Isaías, mas que já aconteceu, o julgamento dessas terras, né. Aqueles que adoram a lua ficarão estupefatos, e aqueles que se curvarem para baixo do sol serão humilhados, quando o reino de Deus se revelar. E esse com Jonathan, ele interpretou dessa maneira, justamente o que o texto quer nos dizer. Há uma ação de julgamento divina, não uma ação cosmológica, né? Isaías 30:19, ó vós que habitais em Sião, em Jerusalém, não mais havereis de chorar, parecerá a luz da lua como a do sol, e a do sol como será 7 vezes mais forte, como se for a luz de 7 dias, quando o Eterno aliviará
com bandagem os ferimentos do seu povo e curará os golpes que receberam. Também lá em Isaías 30, 26. Reparem a metáfora aqui, que interessante, olha. Ele primeiro diz, vós que habitais em Sião, em Jerusalém, vocês não haverão mais de chorar. O sofrimento de vocês, ó Israel, vai acabar. Ele está dizendo isso. Aí, isso no verso 19, né, no capítulo 30. Aí no verso 26 ele diz, parecerá a luz da lua como a do sol. E a do sol será 7 vezes mais forte, como se for a luz de 7 dias, quando o Eterno aliviará com bandagem os ferimentos do seu povo e curará os golpes que receberam. Ele está usando uma metáfora em relação a esses astros. Olha, a luz da lua vai ficar mais forte ainda. E a luz do sol vai ser como se fosse de 7 dias, a intensidade. Não? A ideia não é de que aconteceu um fenômeno cósmico, mas uma ideia para Israel entender uma ação maravilhosa, miraculosa, uma ação divina que está em andamento. Ele fala com bandagem, ou seja, ele vai com ataduras, ele vai tratar Israel, ele vai curar Israel. E isso, para Israel, quando ele lê o texto profético, ele não entende como um fenômeno cósmico, ele entende como uma ação divina a seu favor. Da mesma maneira que nós vimos uma ação contra Babilônia, uma ação contra Senaqueribe, agora uma ação a favor de Israel, evocando a metáfora de como se fosse uma modificação nas estruturas cósmicas, mas é só para dar a ideia de uma ação de julgamento. O julgamento de Deus pode ser para absolvição ou para condenação, né? No caso aqui que eu estou lendo de Israel, para absolvição, né? Para tratar dele, né? E também, quando fala ali de o sol brilhar como se fosse 7 dias, muitos dos sábios de Israel entendem que isso também faz alusão a Salomão, quando ele consagra o templo, né? Na dedicação do templo, houve um enorme bem-estar em Israel, como se a luz brilhasse intensamente sobre Israel. Isso a gente fala até por metáfora muitas vezes, olha, a luz brilhou sobre a minha vida, né? É uma metáfora para indicar que algo aconteceu na nossa vida, né? E quando ele diz, e cria novos céus e nova terra, que está lá em Isaías 65, 15 e 19, crio para Jerusalém motivo de alegria, está lá também no mesmo texto. Ou seja, ele não está dizendo que vai criar um céu diferente, uma terra diferente, e vai destruir os céus, vai destruir a terra e vai criar um novo céu, uma nova terra. Não é isso. Essa ideia de novo é de renovar, né? De refazer a história de Israel, e não de uma destruição cósmica. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente fazer uma desconstrução do que possamos ter aprendido no sentido de que Deus destruirá o universo e a terra. Não. Nós vimos nos textos bíblicos que eles foram criados para ser eternos. Quem vão ser destruídos, quem vão ser julgados, são as pessoas que pecarem, são os ímpios, são os iníquos. E essa ação de julgamento divino é tão gigantesca, é como se houvesse mudanças em todo o universo. É a ação de Deus, né? Então são metáforas. Então quando se lê os profetas, é preciso entender que são metáforas que estão sendo usadas para mostrar algo, uma revelação de Deus aos povos que são inimigos de Israel ou ao próprio Israel. Eu espero ter ajudado você a ter uma compreensão mais correta das Escrituras com esse texto, com esses textos, na verdade, que você possa entender que, sendo você alguém que teme a Deus, o sol vai continuar sempre sendo sol para você, a lua vai sempre continuando lua para você, as estrelas sempre continuarão sendo a estrela, porque o universo todo continuará sendo eterno, a terra continuará sendo eterna, porque ela é a habitação da glória do nosso Deus. Até mais, Deus abençoe.